Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos ao seminário de hoje. A leitura da mensagem é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Política divina. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus. Lucas 22, 27. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes, e nessa tarefa sublime, testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhe diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade, da fé viva, da paz e do amor, com Jesus, não ouvides a plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração, inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados, os mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Se a muleta benfeitora dos que se arrastam sobre aleijões deles, combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. E assim seja. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos, em nome de Deus e de Jesus. Nesse momento, elevamos nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e amigo. Agradecemos, Senhor, pelo final de semana que tivemos. Agradecemos pela saúde de cada um de nós, dos nossos familiares, das pessoas que nós amamos. Agradecemos pela saúde de todos
que se encontram nesse momento com saúde. Saúde física e saúde espiritual, mental. E aqueles que nesse momento nos lembramos que se encontram passando por enfermidades, ou também nossos conhecidos, até mesmo nossos familiares, que estão passando por momentos de dificuldade, muitas vezes problemas familiares, problemas pessoais. Que nós possamos nos lembrar deles nesse momento. Emanar um pensamento positivo. Recomendar que a equipe espiritual que atua e trabalha nessa casa espírita, e que todos os benfeitores espirituais, trabalhadores a serviço do bem, possam atender essas pessoas que precisam. E que sejam acolhidos por esses benfeitores. Nem sempre aquilo que os nossos olhos desejam, que sejam tiradas as enfermidades, as dificuldades, nem sempre é aquilo que o nosso Pai Criador determinou para cada um. Mas que nós possamos ter esse entendimento e recomendar, sempre recomendar, até mesmo as nossas dificuldades do dia a dia. Que nós possamos parar de pedir e sempre recomendar a espiritualidade. Porque eles, sim, sabem o que cada um de nós necessita. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Lembrando também dos nossos irmãos desencarnados, que se encontram aqui conosco, onde também cada um deles vem buscar uma palavra de conforto, assim como cada um de nós encarnados também. Recomendamos também os nossos irmãos idosos que se encontram nos asilos, que possam encontrar uma pessoa de bom coração para lhe estender a mão. Pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, que nesses momentos tão turbulentos em que estamos passando na humanidade, possam sempre encontrar alguém que lhes mostre o caminho do bem. Agradecemos a equipe espiritual, em nome do nosso irmão André Luiz, diretor dessa casa. Assim, agradecemos a toda a equipe que se encontra aqui desde cedo preparando esse ambiente para nós. Pedimos a intuição e a inspiração necessária para o nosso irmão Valentim para conduzir a exposição doutrinária dessa noite. E assim, agradecendo mais uma vez a equipe espiritual, damos por aberta a doutrinária dessa noite. Em nome de Deus e de Jesus. Que assim seja. Pai nosso, que estás no universo, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino de amor e de bondade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso material e espiritual de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues à tentação, livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos.
Mesmo com frio, os corajosos estão aqui, né? Isso é bom, muito bom. O tema do Evangelho de hoje é do capítulo 18. Muitos dos chamados, falava Jesus, né? Os chamados são quando Jesus falava na época ali, quando ele saiu a divulgar os ensinamentos, a doutrina de Deus, né? O que poderia melhorar a humanidade. E o tema é: não basta dizer Senhor, Senhor, e as coisas estão resolvidas no nosso meio hoje. A doutrina espírita, ela nos coloca o mestre Kardec, né? E se a gente ver assim, não, quem codificou a doutrina espírita? Kardec, Leon Kardec. Faz uma coisa tão simples assim, né? Tão fácil. Mas se nós pararmos um minutinho só para analisar a grandiosidade desse espírito da época e continua até os dias de hoje, para ver assim, um cientista da época, ele deixou todos os seus afazeres, todo o trabalho como professor, como ensinador da época, né? Coisa particular. E assumiu aquilo que ele tinha assumido no plano espiritual, de codificar a doutrina espírita. E fez aquilo com determinação, com afinco. Como falamos hoje, nos nossos dias de hoje, como se determinasse aquelas atitudes ali do pão que ele ia se alimentar aquele dia, Kardec, né? E todas essas obras que ele nos deixou como ensinamento, hoje com as máquinas, com a evolução, seria muito prático, muito simples, não é? Mas ali, à luz de vela, todas as 5 obras que ele fez, né? A grandiosidade desse benfeitor. Aí nós vemos assim, não, mas ele teve ajuda, orientação, tudo, né? Mas nos nossos dias de hoje, a gente vê assim, quantas pessoas que batalharam para assim, tenham um conhecimento enorme dentro do, né, cientista, ele assim, não, mas ele estudou, ele se esforçou, ele utilizou dinheiro, né? Muito bem. Mas com a ajuda de quem? Quem que intuiu? Quem que esteve lado a lado dele enquanto ele se formava, enquanto ele adquiria esses títulos, né? E alguns dizem, bom, já que estou com o título agora sou mais eu, né? Se formos olhar para a nossa ótica de hoje, não teria por que ele fazer, mas ele fez. Então a doutrina diz assim, conhecer e viver Kardec. Por que isso? Porque se nós conhecermos as obras que ele nos deixou para nós, e sentir ela, e viver essas obras que ele nos deixou, que é o ensinamento do Mestre Jesus, nós vai estar resolvido, né? Vai estar resolvida a nossa situação atual. É aquilo que a nossa irmã acabou de ler na mensagem ali, A humanidade hoje continua, né, chorando, continua fingindo ali, por causa da evolução, por causa do meio em que vivemos. E muitos de nós não valorizam, não dão atenção quando Jesus, no período que ele falava para os apóstolos, eu irei, mas enviarei o Consolador. E o Consolador está no nosso meio, ele está ali, né? É chegado a oportunidade para cada um. Se ele queira ler uma obra da codificação, né? Mas se ele não quer, ele acaba através da mídia, ele acaba tendo contato. Outros trabalhadores divulgam, né, os seus ensinamentos. Há um tempo atrás eu estava falando com um dos meus irmãos, por acaso pastor evangélico, e ele, né, ele mora lá em Curitiba.
Daí um dia falando com eles assim, Valentim, tu precisa ver, eu tive contato com uma pessoa, mas tu precisa ver que pessoa? O conhecimento dessa criatura que tem, sabe, que ele passa para nós. Diz, olha que maravilha, que bênção e tal. Sim. Diz, e como é que é o nome desse espírito iluminado? Aí se vê Rossandro, né? Diz, sim, eu conheço. Diz, tu conhece? Sim, conheço. Já tive a oportunidade de ver algumas palestras dele, né? Algumas obras, e realmente tu tem razão. Mas como é que tu ficou? Zé, por acaso ele faz parte da doutrina espírita. É, sim, claro. É Rossandro. Né? Então você vê assim que essas pessoas, eles levam o conhecimento não só para os espíritas, porque ele não entra ali na tribuna, fica sabendo no dia a dia, no trabalho dele, dizendo assim, ó, estou fazendo isso porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não, faz a tua parte. A gente vai ver, todos vão ver o que a gente está fazendo, né? No meio que nós estamos também, né? A gente vê na nossa região, quando a espiritualidade continua dizendo assim, ó, se apresse, meus irmãos, pega a charrua, trabalha. A transição está aí, a passos largos. Mas está tudo a mesma coisa, está tudo tranquilo. E será que está tranquilo mesmo? Então vamos esperar até o último instante para gritar aqui, Senhor, Senhor, né? Porque se nós pararmos para ver, o universo em todo está em harmonia, né? Alguns procuram as guerras, resolver essa situação no ódio, né? Outras tragédias acontecem aqui, acolá. População inteira com sofrimento. Daí, muitas vezes, a gente ficava na nossa casa, aqui na nossa região, que muitos acham que não é, mas é um lugar abençoado, né? Que o alto escolheu para nos colocar. A maioria não pensa dessa maneira, ou nunca parou para pensar. Mas foi o melhor lugar que eles acharam para nos colocar. Quem sabe, a gente reclamou muito das outras vezes. Dos lugares de enchente, dos lugares que houve muitos, né? Ladeiras descendo desmoronamentos, né? Coisa que nós não temos aqui. Então, quando a gente vê todos os irmãos que passam por esse sofrimento ali, você vê assim, que barbaridade. Disser que Deus não vê essas coisas todas, claro que vê. Como vê também as nossas atitudes que a gente está tendo aqui hoje, né? No nosso meio. Todos estão no lugar que deveriam estar. Um para passar para aquilo ali, para o aprendizado. Nós para aprendermos os seus ensinamentos, a sua vontade. As nossas reformas. Ali quando falei ali de Kardec, sentir, viver Kardec. É nossas reformas. Nossas reformas íntimas. Então não adianta, por exemplo, nós aqui na Casa Espírita, quando nos toca falar no dia aqui, né? Mas olha, vocês têm que mudar. Tem nada que vocês, é nós que temos que fazer. Somos nós. Estamos todos na mesma barca. E se nós acharmos que o nosso lugar não está ainda de acordo com aquilo que a gente gostaria que estivesse, é porque eu não estou fazendo a minha parte. Porque se nós estivéssemos fazendo se eu estivesse fazendo a minha parte, o lugar se tornaria diferente. Seria modificado diferente, né? As reformas. Quem que já viu, acompanhou aquela palestra do Divaldo, que ele dá o exemplo daquela família, daquela menina na escola pobrezinha, né? A prof dela ficou com dó dela, comprou um vestido bonito, porque ela não tinha roupa, né? Para o seu aniversário.
Aí o pai, não, mas para usar um vestido tão lindo esse aqui, precisa um calçado, uma sandália bonita. Aí vê como é que as coisas vão, né? Quando ele fala lá. Eu sei que no fim, pelaquela ação, foi feita uma pintura na casa, porque eu nunca tinha visto uma tinta, né? Para receber a menina com o seu vestido bonito. Aí você vê assim, ficou uma casa pintada lá naquele bairro, e as demais, aquele lixo na rua, né? Como ele fala. Chamou atenção para os demais para que eles também dessem um trato, um cuidado nos seus ambientes de moradia, né? Mudou todo o ambiente que eles estavam. E assim somos nós. Se nós não mudarmos as nossas atitudes, nossa maneira de ser, as coisas não mudam, né? Hoje nos estudos ali antes da doutrinária falávamos aí a respeito do que deve fazer. Daí um citou assim, porque os ensinamentos de Paulo, de Madre Teresa, de Francisco Cândido Xavier, eles mostraram o caminho que a gente deve fazer. Mas eles fizeram a parte deles. Olha, dessa maneira aqui que as coisas têm que ser. Mas é nós que temos que ir lá, né, fazer os méritos. Então, é isso que nos compete. A nossa região, por exemplo, assim, dentro das famílias, dos lares, é uma região que tem muitos suicídios, muitas desgraças. Né? Mas por que isso ocorre? Por que isso ocorre? É a falência, né, dos lares, das famílias, dos seus ensinamentos. Porque aqueles que se apegam mais nos ensinamentos de Jesus, nos seus princípios, as pessoas não chegam a esse ponto, mas de jeito nenhum. Não chegam mesmo. Então eu estou falando isso não como uma crítica daquelas que tiveram na família pessoas que chegaram a esse ponto, a esse termo. Mas assim no sentido de que nos cuidamos, nos policiamos uns aos outros nesse sentido, nos amparando, né? Já que muitas vezes se policia na futrica, né? Cuidando da vida de um de outro. Então cuidamos no sentido bom da coisa. Velando, porque quando não tenha problema, o outro consiga fazer uma prece por ele, para o melhoramento, para todos, né? Quantos aqui na nossa cidade, quem sabe, lembra de fazer uma prece para os moradores da nossa cidade? Ou só fizemos assim, não vou fazer para o ciclano, porque, sei lá, sabe? Na periferia, aquele povo lá é meio complicado, não dá para fazer, sabe? Aí, se a gente analisar, e for bem sincero na nossa análise, quem sabe nem a gente entra nessa escolha, né? Então façamos as coisas de sentimento aberto, de cuidado, né? Torcendo que todos vão bem, que todos tenham saúde, todas as famílias tenham bem-estar, o equilíbrio, né? E a reforma moral. Não adianta. Nada vai levar a lugar nenhum, ou seja, a questão do ter ou ser, né? Se aprofundar, buscar. Daí a gente às vezes fala com algumas pessoas assim, mas eu não quero ser santo. Mas ninguém está falando de santidade. A gente está longe disso aí, está muito longe. Ora, quantos investiram a vida inteira, né, desde jovem, de meninice lá no estudo, no seu trabalho, na sua profissão, na sua empresa, né, para que um dia tenha uma tranquilidade. Nós não somos preocupados com a questão material, não somos? E o lado mais importante, que é o lado do espírito, daquele que leva, a gente deixa para o segundo plano. No segundo plano.
é aquilo que determina tudo no nosso meio. Tudo. Aí alguns dizem assim, o nosso mundo está perdido. Não tem nada de perdido. Né? Ou a gente vê realmente as pessoas em certos dias, em períodos aí, né? Que parece que estão à loucura, né? Por quê? Aqueles irmãozinhos estavam lá no baixo umbral, estão vindo, tendo oportunidade de resgatar. Alguns são dóceis, outros nem tantos. Um procura se policiar para ter um cuidado, outro, a maioria não. A maioria não. O que a gente vê no nosso meio, mesmo sendo um lugar pequeno? Os vícios. O vício, a quantidade, assim, é um absurdo, né? Crianças aí na terra idade, né? Que não vai a idade ali. Daí tu fica pensando assim, mas será que... mas é o exemplo do pai, da mãe, desse, daquele outro, da família, do meio que viveu. Sim, tudo isso contribui. Mas o espírito em si já era hábito, né? É esse tipo de atitude. Utilizava já em outros meios. E está tendo oportunidade para vir de novo e está na mesma direção. É o álcool, é o fumo, que não é tão grave perante as outras drogas mais pesadas. Uma coisa que uma vez a gente olhava, ouvia no jornal fora nas cidades maiores, né? Achava que era um privilégio de cidade grande. Hoje está no nosso meio aqui, pequenininho, né? Tem que tomar o cuidado de fechar o portão, de fechar a porta, porque, né? São criaturas desequilibradas, fora da sua realidade, por causa do vício. Por causa do vício. Então, enquanto tiver um desses irmãos em sofrimento, o nosso lugar não vai estar bom. Não vai estar bom. Né? E aqueles que não, na transição, aqueles que não se recuperarem, que não se melhorarem, é como diz a espiritualidade, serão retirados para novas moradas, que está sendo formada, que está sendo criada, que já estão, algumas delas já estão prontas. Né? Sim, mas vão para onde? Sim. Quando nós vemos aí no Evangelho, e todos acham bonito, né? Que há muitas moradas na casa do meu pai, não é à toa. Há muitas moradas. Cada um vai se adaptar dentro daquela sua realidade. E a doutrina espírita, como, né? A gente vê assim, muitos poucos se encantam com a doutrina espírita. Pelos seus ensinamentos, pela sua atividade. Daí uns dizem que é uma religião, uma crença de pessoas cultas, que isso não tem nada a ver. Não é por aí. É aqueles que querem se melhorar, que querem se policiar. Né? Só que também ela não diz assim, olha, não se preocupa. Teus débitos, tuas dívidas serão perdoadas, serão isentas. Ou lá no futuro, né? Acontecerá. Não. Ela é bem clara com todos nós. E no próprio Evangelho está ela dizendo assim, procure não ficar devendo. Porque lá onde tu estiver devendo, tu pagará até o último cêntimo. Não está dizendo que você vai pagar em outro lugar, não. É aqui. Se ficar devendo, né? O débito. Então temos que tomar cuidado nesse sentido. Na melhora. E quando eu falava da atração pela doutrina espírita, né? É só aqueles que começam a entender e se preocupar com a parte de maior valor, como eu falei antes, que é o espírito. Cada um tem que fazer por si. Se melhore. Se vai estudar uma obra, vai ler uma obra, tu não entende? Na tua prece da noite, pede seu alto. Diz, me ajude. Me esclareça.
Tu vai ver que outro dia, quando tu for lá no mesmo conteúdo, você vai ver que tu vai ter um outro entendimento. Basta querer, basta vontade, né? É assim que as coisas nos acontecem. Estamos aqui para aprender junto e para viver junto. Interessante que alguns pensam assim, o dia que eles encarnar, quem sabe, não sei o quê. Por causa disso, por causa daquilo outro. Vamos estar todos em volta novamente. Então vamos nos esforçar. Vamos melhorar. Porque no futuro vamos estar todos rodeados fazendo queixa de novo. Ai, ai, ai aqui, ai, ai, ai ali. Né? Nós não vamos reencarnar lá em Curitiba, lá em Florianópolis. Nós vamos estar no mesmo lugar. A gente se agrupa por afinidade. Ou vocês acham que quem veio parar aqui em Camporê foi por acaso? Não tem nada por acaso. A família da gente foi formada por acaso? A gente, misericórdia, né? Uma simplicidade assim de espantar. Como que você vai entender que o alto tenha tantas falhas como nós temos? No projeto reencarnatório de cada um de nós, né? Alguns até entendem que eu acho que a espiritualidade acabou não acertando muito bem na programação da reencarnatória. Né? Que a gente vem com algumas falhas, mas acho que foi erro lá, né? O que a gente não arruma? Qual é a desculpa que a gente não arruma, né? O que a gente não arruma? Basta querer. Basta a gente buscar. O Mestre Jesus está lhe falando, ó, se me buscares, né? Agora, a única coisa que não dá para fazer é aquele negócio, e o que vocês podem fazer por mim? Não tem esse negócio que vocês podem fazer por mim. Né? Ele está dizendo assim, ó, o que me ajude, me ensine, porque eu quero fazer. Aí é outro departamento, outra conversa. Né? Um exemplo bem grosseiro é tipo o aluno na sala de aula, né? Vê qual é que o professor ia ficar feliz da vida, só faça a prova para mim, não é? Vê se vai acontecer isso. Não vai. Então, se queremos ter mérito, devemos nos esforçar. As nossas enfermidades, todas elas, as enfermidades que nós temos, faz parte do espírito. Não é do corpo, da matéria. Não é. Antes de ela atingir a matéria, ela já estava andando lá no espírito. Né? Então são coisas que a gente traz, uma nota aqui, outra ali, né? Cada um tem as suas para trabalhar. Pode ser melhorado? Claro que pode. Pelo esforço, pela boa vontade, pela determinação, a gente consegue. Porque se nós não tivéssemos essas enfermidades no espírito, nós seríamos mais danados ainda. E aqueles que não têm não tiveram, ou não têm essas enfermidades no espírito, são esses que nós estávamos falando antes ali. O Chico Xavier, né? São os espíritos iluminados aí. Tá? Porque a enfermidade não vem do corpo, não. O corpo só é uma vestimenta do espírito. Né? É como se a gente quisesse acreditar que o corpo não tem nada a ver, a deformidade, as minhas mazelas só da roupa que estou usando. Se eu tirar a roupa, está tudo certo. Não está, não. Então, esses esclarecimentos, assim, com essa clareza, é que faz com que muitos se espantem com a doutrina espírita. Mas não é. Né?
Ver como é que a gente vê as coisas diferente, como a gente vê os ensinamentos de Jesus diferente, né? Vemos também que quem tem bastante, financeiramente, tem mais compromisso. Vemos que quem tem menos, muitas vezes, são mais orgulhosos do que os outros, que tem muito para aprender. Que já foi dado várias oportunidades para eles e não funcionou. Então não entramos na área do julgamento, porque nós não somos bons nisso. Não somos bons. E principalmente para julgar os outros. A gente já não se julga nós mesmos, né? Tudo que eu acho de desculpa para mim, eu não aceito nos outros. A gente se coloca ali na vestimenta do santo, né, para os demais, e eu não tenho nada. Claro que tem. Busca para ver se não está ali, não é? Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E esse entrará no reino dos céus. São Mateus, capítulo 7, versículo 21. Com muita frequência ouvimos no meio social a afirmativa de que os tempos estão chegando, né? Sim, os tempos sempre esteve à nossa disposição. No entanto, o que se entende com tal conceito é que o momento atual é propício ao desenvolvimento de ações que nos possibilitem a prosperidade espiritual. Esse momento atual. Aquilo que eu falei antes. Todas as tragédias em volta, todas as dificuldades, as pandemias, os gripes ferozes, né? Saiu uma entra outra, né? Coisas que estavam nos assustando até um tempo atrás. São coisas que saiu uma entra outra. Temos que nos policiar, né? Você vê que na época da pandemia teve muitas casas espíritas e ficaram quase um ano fechadas, com medo de desencarnar, né? E falando do desencarne, vai entender, né? Então muitas vezes assim, não estudaram o suficiente, vão ter que refazer. Então todos esses balanços, todas essas tragédias que dá ali, faz com que a gente reflita, analise, vê qual é o meio que a gente está, e aproveitarmos, né? Em realidade, os problemas que atormentam as criaturas no mundo já estão plenamente detectados. O que está faltando, em verdade, é que nos lancemos a trabalhar com afinco, perseverança na solução definitiva dos mesmos. Né? Você vê que todas as obras, elas nunca falam em repouso, em descanso, em férias, né? Afinal, eu mereço, né? Se fala bastante em trabalho, trabalhar. Quando tiver uma coisa, um trabalho está cansado, mude ele, vai fazer outro. Descansa mudando de trabalho, né? Então, nós vamos, dentro das obras da doutrina espírita, nós não vamos nos encontrar com essa passagem, tá? Não fique triste, não, é a realidade mesmo. Basta somente aos homens a identificação das causas dos desequilíbrios sociais e permanecerem vagarosamente prostrados em discursos, apontamentos, denúncias, acusações e elaboração de projetos que nunca deixam as pranchetas para ganhar a prática. Ficamos só no projeto, projetando, analisando e nunca sai daquilo ali, né? Deve ter algum de nós tem pilhas de papel em cima da prancheta ali que está só analisando, deixa para, né? Ficar mais velhinho aí quando me aposentar, quando isso, quando aquilo, né? E de repente não dá tempo, né? Nosso período
da estadia aqui com esse corpo. Mas como que foi me acontecer isso, né? Ainda bem que a gente não sabe quando ele vai voltar, porque senão já estava fazendo o projeto lá, nos últimos 10 horas, né? Aí o camarada se futrica. Sim, os tempos estão chegando, mas para o trabalho, para as ações concretas e decididas, para que arregaçamos as mangas e realmente saiamos a produzir. Né? Esse produzir que eu estou falando aqui, não é no sentido material, não é? Cada um produz aquilo que é o suficiente. Mas a produção que está se falando aqui é no sentido espiritual. Que a gente possa ser muito rico nessas qualidades. Né? Façamos reservas. Façamos poupança nessas qualidades. Para a gente não ter surpresa. Né? Não ter surpresa. Jesus, dialogando com Pedro, ensinou o valor e a necessidade do perdão. Quando Jesus ensinava aos seus apóstolos. E eles nos repassaram para nós. Está no meio de todos nós, né? Então, vem assim, a quantia que a gente tem dificuldade de perdoar o nosso próximo, né? De analisar, de ver. Né? Primeira coisa, nós julgamos e ver se vale a pena ou não, né? Mas não cabe isso aí para nós. Nós não somos, como falei anteriormente, nós não somos bons, não temos essa qualidade. Então é melhor deixar, façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte. Muitas vezes as pessoas erram, como também nós muitas vezes erramos. Muitas vezes erramos. Né? Às vezes quando é chamada a atenção, lembra-se quantas vezes a gente foi te buscar lá no lamaçal? Mas como a gente fica pensando como? Porque a gente passou por ali. Nesse mesmo estudo hoje a gente estava vendo ali o Evangelho da Rede Viva. Diziam assim, vê que esses 2000 e tantos anos, não sei, a gente quase que não cresceu, a humanidade não foi tanto para frente, não é? Mas quando se fala que a maioria de nós passa lá dos 4, 5 mil anos, rapaz, isso é um absurdo, não se viu. Nós não temos a qualidade de aprender tão rápido. A gente aprende, mas assim, é bem lento, a coisa assim, vai, sabe? Tem períodos, tem encarnação que a gente praticamente quase nem se move do lugar. Para citar, né? E nos achamos super inteligentes, muitos de nós. É uma pena. Uma pena. O Mestre nos proclamou amar o próximo como a nós mesmos. Gostamos muito de nós. Mas do nosso semelhante, nem tanto. Né? E daí a estrada fica larga. Fica larga. Né? Nós vemos dentro da doutrina, dentro das casas espíritas. Ah, mas também deixa, né? Porque senão o que eles vão pensar? Porque isso, porque aquele outro, quando você vê, a casa está com um monte de pendureco ali, de marmota ali, que tu não consegue mais não sabe nem para que lado que tu vai se virar mais. Né? Acaba sendo aqueles espaços de oração que tinha lá no passado, com todos os vícios, com todas as dificuldades, com toda a barbaridade ali, sabe? Então, a casa espírita e a doutrina espírita, ela não está ali para se moldar conforme a criatura quer, conforme a gente quer. Se eu quero estar dentro dela, eu é que tenho que me moldar segundo os seus ensinamentos. É eu que tenho que me moldar. Lembra ali no início, quando eu falei ali a respeito de Kardec? Vamos pensar, mas Kardec teve todas as ideias. Sim, ele teve tudo. Era um cientista? Era. Com bastante conhecimento. Mas ele estava amparado ali para botar todas as partes em ordem
com a espiritualidade maior. Isso pode, isso não pode, isso dá, isso não dá. Então, é a mesma coisa quando eu falei de suicídio, a questão ali, tá aí, ó, também. Né? Arrumando um suicídio coletivo. Então, tem coisas que dá, tem coisas que não dá. Que nos é permitido. Sim, sim, não, não. Depois, não adianta dizer assim, ó, senhor, a gente fez lá, não lembro, se não lembro, não. Vocês concordaram com tudo, né? Com a porta estreita, acho que tudo era certo. Não é que vocês arrumaram esses mandamentos que eu não sei. Isso é coisa de vocês, se virem. Né? Apesar que a gente nem vai chegar a esse ponto, porque essa aí são as falácias assim mesmo. Né? Logo que nós desencarnamos, cada um de nós, a gente se direciona para aquele lado que nós passamos a nossa existência aqui. Né? O próprio material fluídico que nós temos é que nos direciona para aquele encantamento. Se nós formos pobres desse material, ele automaticamente nos puxará lá para o baixo grau. E não tem o que segure. Vai para lá. Nosso pensamento, a nossa consciência, a nossa vontade. E só vamos sair dali por misericórdia divina. Muitos por muito tempo, por muitos milhares de anos passar lá. Aí os seus familiares do plano espiritual rogando ao alto, até que ele possa vir. Então, não é assim, desencarnou, já vai estar lá rezando por nós, não é assim, não. Muitos vão se apavorar e vão se assustar com a realidade. É bom a gente ser bem consciente dessas realidades, né? A mensagem evangélica nos exorta a fazer aos outros aquilo que desejamos a nós mesmos. Quando temos dúvidas sobre uma decisão, um comportamento, uma atitude que devemos tomar em relação ao próximo, perguntamos a nós mesmos: como reagiríamos se fosse o inverso? Né? Se fosse atitude severa para mim mesmo, se é que eu me encaixaria nisso? Quando eu tenho que tomar uma atitude, uma decisão mais séria, e fico em dúvida, o que eu devo fazer? Busca o Evangelho, busca a prece da noite, outro dia de manhã, o primeiro pensamento que tiver é aquele. Não tem erro. Né? Basta nós sermos disciplinados. Agora, depois não adianta também mais o que foi me acontecer. Mas o alto não olha por mim. Sim, o alto olha por você. Mas é você que não olha para lá. Né? A gente não olha para lá, né, Viviane? Tenhamos disciplina, tenhamos cuidado. Os ensinamentos de Jesus, estando conosco há mais de 2000 anos, ganha notável divulgação, tanto que ninguém neste mundo poderá afirmar que nunca ouviu falar deles. Mas os tempos estão chegando para que os vivamos na prática. Eu acho que é praticamente impossível no meio que nós estamos hoje, alguém não do encarnado dizer que não teve oportunidade de saber alguma coisa a respeito dos ensinamentos de Jesus, né? A mídia, com todo o seu avanço, com toda a divulgação, com toda, né? Essa crença, ou aquela outra, está disseminado. Nós não fizemos as coisas corretas por comodismo. Comodismo, né? Aquilo que eu falei antes, quando eles falaram assim, trabalhar, pega, né, acha a rua e vai trabalhar, faça a tua parte, é isso que nos espanta. A gente quer estar na sombra, estar de férias aqui encarnado, e as coisas não são assim. Nós não temos esse mérito ainda, né, Rodrigo?
A gente não tem esse mérito. Não fizemos ontem para ter esse mérito hoje. Você vê que os grandes trabalhadores de Jesus, aqueles que deixaram exemplo para nós, foi os que mais trabalharam. Foi aqueles que mais desempenharam a tarefa. Né? Por seu exemplo, por sua atitude. Aí, está todos eles aí. Pega para o nosso mentor André Luiz, por exemplo. Aqueles que viram o nosso lar, um espírito enquanto encarnado médico, cientista também, né, que ele foi. Você já pensou? Chegar no plano espiritual, chegar na enfermaria, pegar uma vassourinha e começar a ser útil? Como o benfeitor falou para ele? Faça alguma coisa, seja útil. Deus, mas de que maneira que eu vou ser útil? Ele queria, na cabeça dele, né? Eu sou um médico, agora é rebaixar muito, né? Mas ele não tive dúvida. Se é para me ajudar, eu vou ajudar. Eu vou lá, ó. Quem não viu o filme, veja e vê se não é isso que eu estou falando. Dali que começou a dar os pés nosso mentor André Luiz. Vocês vejam a grandiosidade de espírito. Veja Paulo de Tarso. De exemplo, a gente tem muitos aí. Tem muitos. É que para nós, na nossa cabeça ainda, quando iniciamos alguma tarefa, seja para ajudar, ou seja para fazer uma prece para os outros, a gente quer começar por aqui. Né? Porque se não for dessa altura aqui, alguma coisa que seja abaixo, isso aí é uma humilhação. E não é. Não é. Né? É humilhante quando você não é útil para a humanidade, para as pessoas que estão em volta. Isso sim é ser útil. Né? As convulsões sociais impedem a felicidade e a paz entre as criaturas. São sinais inequívocos de que continuamos a afirmar Senhor, Senhor, sem realmente fazer a vontade do Pai Celestial, que nos tem oferecido as mais valiosas e frequentes oportunidades de trabalho em favor do bem-estar geral. Oportunidade nós temos. Não fizemos por omissão, boa vontade, comodismo, né? Uma série de coisas. A gente não faz. Nos programamos para uma série de coisas. Menos para aquilo que eu não falei antes. Aquilo que tem valor do Espírito. Do Espírito. Dos ensinamentos. E são coisas que, né? Como é que você vai? Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Lá, uns bons anos atrás, quando iniciamos a doutrina, a Casa Espírita André Luiz aqui em Camporê, os primeiros passos, né? Uma coisa nova para a nossa região, né? A região inteira já era uma coisa nova. Chapecó tinha só uma casa, no centro lá, o Bezerro de Menezes. Daí tu vê Camporê, né? Daí tinha uma irmãzinha que vinha, hoje ela está no plano espiritual, desencarnada. Mas quando tinha doutrinária, ela chegava no final, que ainda não era esse espaço aqui, era um outro. Daí ela chegava toda esbaforida, com aquela, né, um agasalho de camiseta de jogo, tinha que jogar vôlei, tudo suado, tudo. Eu não podia ir para casa sem tomar uma aguinha frutificada. Não é para mim uma semana. Não inicia uma semana se não for desse jeito. Tá. É importantíssima a água frutificada, sem dúvida nenhuma. Mas desde uma hora que tivesse acompanhado o Evangelho até ali, né? Então, assim, vamos fazer a coisa pelo mais fácil, né? E é uma pena, porque a gente tem que laborear, né? Então, meus irmãos, a questão desse capítulo aqui,
nós vamos nos encontrar. É bem interessante ele todo, ele, se quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que busque, vão entender de uma maneira diferente dessa que eu falei, no texto evangélico mesmo. Tá? Buscamos o mais rápido que a gente possa nas nossas mudanças. Não é aquelas mudanças estrondosas ali, sabe, rápida, porque nós não conseguimos fazer essas mudanças tão rápido, melhora de uma hora para outra. Sair do zero para ir para 100%, por exemplo. Né? Começamos, saímos do zero, vamos lá, 2%, 3%, já estamos. É uma evolução enorme, porque nós não temos condições de sair, fazer esse giro assim, ó, né? Não temos condições por quê? De aprendizado, de espírito, de aquilo do ontem, a bagagem espiritual que trazemos ainda é muito pequena, né? Pelo nosso comodismo, porque lá no projeto reencarnatório nós vendo toda a nossa trajetória na frente assim que, né? Ah, mas eu vou lá, eu faço, não sei o quê. Ah, pois faz. Começamos a dar os primeiros passos, aí já começa, né? O que tiver de atalho, ele vai dando, né? E acha assim, não, mas a espiritualidade não está vendo, não sei o quê. Coitado, se enganando a si próprio, né? Damos um trabalho tremendo para o nosso benfeitor, nosso anjo da guarda, ou mentor, como queiram, porque ele está ali para nos auxiliar. Mas valorizamos? E depois ali do dia do desencarne, não adianta chegar ali e dizer, Senhor, me ajude. Aí já encerrou. E essa reencarnação, esse trajeto reencarnatório, ali já começa a ser decidido de outra maneira, né? Não conta mais. E nós, mas depois quando a gente vai lá para o plano espiritual, a gente aprende, a gente isso aqui, tá? Corretíssimo. Aqueles que têm boa vontade, aprendemos bastante lá. Mas a nossa evolução, o crescimento, o aprendizado como espírito, é aqui. Enquanto fizermos parte do plano terráqueo. Não é sem o corpo que a gente vai aprender. Daí uns dizem assim, não, mas não é bem assim, não sei o quê. Estudem, busquem as obras da codificação e daí me diga o contrário. Me diga o contrário para ver. Né? A gente se espanta quando a gente se depara ali, tá? Que Jesus nos ampare a nós todos, né? A nossa cidade, a nossa família, e que possamos ter discernimento, né? Buscarmos afinco o trabalho, façamos hora extra esse trabalho para modificação de nós mesmos, tá? Muito obrigado pela atenção. Nós agradecemos mais uma vez a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, e a toda a equipe espiritual da nossa Casa André Luiz, e ao mentor da nossa casa, nosso irmão André Luiz. Que possamos nos manter receptivos, com pensamento elevado, para o momento do passe. E assim, em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrada a doutrinária dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Pode.